Nesse último domingo do ano, que concilia-se com o último dia do ano civil, mas dentro do contexto do Natal, a igreja nos apresenta sempre para meditar a festa da Sagrada Família, o primeiro local aonde o Verbo de Deus, feito homem, quis desenvolver a sua humanidade. É bonito perceber que Deus, ao se fazer homem, no Natal nós meditamos sobre isso, ele quis assumir não só a forma humana, mas a vida humana e até o modo de se desenvolver como todos os homens, dentro de um contexto familiar. Ele não simplesmente despencou do céu para a nossa salvação, mas ao se fazer homem, ao se encarnar, Cristo Jesus quis ter um pai e uma mãe, se desenvolver num contexto familiar, aonde a sua humanidade vai sendo desenvolvida também. E aí nós poderíamos pensar nessa novidade em Deus, que é desenvolver alguma coisa, já que Deus é pleno em tudo, mas como homem, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, dizia, quando foi à Terra Santa, que em Nazaré é a escola do Verbo encarnado, ou seja, ali aonde ele aprende a viver como homem, a se desenvolver como homem, a superar as dificuldades, mostrando assim que a família, o homem que se une à sua mulher e sua prole, está no projeto de Deus desde todo sempre, desde a criação. Mas não bastasse isso, que já seria brilhante e maravilhoso, Deus mesmo quis fazer parte, quis se tornar família ao se fazer menino, e se fazer menino no contexto familiar, aonde era verdadeiramente filho de Maria e verdadeiramente filho de São José. É nesse contexto que, ao olhar o presépio, e ao longo do tempo do Natal, nós olhamos, em cada celebração, nós olhamos um pouco para uma figura diferente do presépio. Evidente que no dia do Natal e na noite santa do Natal, nós celebrávamos e olhávamos para a figura do menino nascido de Maria Virgem. Hoje celebramos a Sagrada Família como um todo, e certamente amanhã lembraremos a maternidade de Nossa Senhora, e no primeiro domingo do ano, no dia de Reis, como popularmente se chama, mas no domingo da Epifania, nós olharemos para os magos que vieram, os reis magos que vieram do Oriente saudar o menino. Mas hoje, aqui diante do altar, nós temos essa imagem dessa tríade santa, que de alguma forma espelha em si aquilo que perfeitamente se vive na Trindade, aquilo que existe de relação entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, de forma perfeitíssima, porque são Deus, o único e mesmo Deus, espelha de forma também maravilhosa na Trindade, de forma humana, é verdade, porque os três, embora o menino seja verdadeiro Deus, é também verdadeiramente homem. Por isso nós podemos dizer que aquilo que se vive na Trindade, essa relação profunda entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que no único e mesmo Deus, agora se espelha de forma maravilhosamente na figura dessas três pessoas humanas que vivem suas relações humanas de forma maravilhosa. Isso é para nós, primeiro, exemplo e sinal de que na nossa humanidade nós podemos viver isso. E muitos dirão, mas minha família tem muitos problemas. Mas não existe família que não tem problema, né? São José teve que sair fugido. Pense que quantos problemas a família de Nazaré também não teve. O menino, quando nasceu, não tinha casa. Depois teve que sair fugido, foi parar no Egito. Depois, quando volta e é apresentado no templo, isso fica comprovado pelo que hoje nós ouvimos no Evangelho, que é apresentado o par de rolas ou os dois pombinhos. São José e Nossa Senhora e Jesus constituem uma família pobre. Isso, para nós, no nosso tempo,
instrui sobre uma coisa muito importante, que às vezes nós pensamos que uma família próspera, feliz, é uma família que tem coisas, é uma família que cresce mediante a muitos recursos, porque falta isso, falta aquilo, aquilo outro, isso impede a nossa vida familiar ou a nossa vida feliz. É a grande falsidade do nosso tempo, e é o grande risco que muita gente pensa, que põe até como empecilho para ter filhos. Quanto não se escuta de pessoas dizer, eu não posso ter filhos, ou não posso ter mais de um filho, porque, padre, está muito difícil dar aquilo que eu gostaria, botar naquele colégio. Jesus nunca teve isso. O modo concreto de viver a família não são as condições financeiras que determinam uma família. Eu costumo dizer nos casamentos que se pode viver até com uma despensa vazia, mas só não se pode viver sem amor. Quando há essa comunhão recíproca entre as três pessoas, assim como há em Jesus, Maria e José, como espelha aquilo que existe na Trindade, as necessidades materiais que existem, e existem mesmo, né? São realidades, são o menor dos problemas. Por isso pode-se ver pessoas, ou uma família paupérrima, feliz, e uma família riquíssima em desespero. Porque independe das coisas. Tirem isso da cabeça de vocês, exorcize essa maldição da cabeça de vocês, que para ser feliz precisa ter coisas, para ter filhos precisa ter condições todas, como se todos fossem estudar na melhor universidade do planeta. Evidente que nós queremos sempre o que podemos dar de melhor, mas certamente o que se pode dar de melhor a uma pessoa é você mesmo, não o que você oferece, de dinheiro, de coisas, de materiais. Nós ficamos marcados, isso até o próprio tempo do Natal ficou marcado por isso, porque nós esperamos sempre o presente, aquilo que a gente vai ganhar, aquilo que a gente vai dar, e a gente fica sofrido porque não deu aquilo que a gente gostaria. E tantas vezes nós vemos no mundo que o sofrimento verdadeiro está nas pessoas que esperam dos outros a si mesmo, e a outra pessoa não é capaz de se dar ao outro. Porque as coisas passam, porque as coisas simplesmente se perdem com o tempo. E depois, coisa material, depois você adquire com o tempo. Ontem eu adquiri um sonho da minha infância, uma Ferrari, minha gente. Aquelas assim de ferro, né? Certamente você não pensou que era uma Ferrari mesmo, né? Bem que gostaria, mas não sei dirigir também, para que teria, né? Ficaria só dentro de casa, só alisando, né? No entanto, diante de todos esses contextos, olhar a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, nós vemos uma perfeição humana, que para nós é um exemplo, em três realidades muito distintas, ou três realidades complementares, que seria mais correto dizer. Na família de Nazaré, se espelha três coisas que há em Deus, que toda família deve aprender nas suas condições e circunstâncias vivenciar. Eu não quero dar lição de moral para ninguém, tá certo? Porque tem, normalmente no domingo da Sagrada Família, a gente escuta por aí um monte de lição de moral, faz isso, faz aquilo outro. Eu quero simplesmente dizer que em toda a condição familiar é possível espelhar três coisas que se vive na Trindade e que se vive na Sagrada Família de Nazaré e que se vivemos na nossa própria realidade familiar, certamente será como o lar de Nazaré, pobre, mas feliz. Não estou ensinando ninguém a ficar rico, até mesmo que se soubesse. O fato é, três realidades que se vive: o amor, a comunhão e o serviço. O amor, que é muito desgastado no nosso tempo, significa a capacidade de sacrificar pelo outro. A gente ama as pessoas, meus irmãos e irmãs, não porque as pessoas merecem,
A gente ama as pessoas por aquilo que elas são. Na vida familiar, se você esperar merecer para amar uma pessoa, você vai amar muito pouco. Daí é importante aprender a amar com gestos de sacrifício, de ternura, de gestos que mostrem isso. É verdade que cada um tem uma linguagem de amor diferenciada, mas deve aprender que o amor é o que visa, a família visa o amor sempre. O que visa uma família? A continuidade da espécie. É verdade, né? Pensando de uma forma mais técnica. O que visa a família? O desenvolvimento da sociedade humana e da própria espécie. Isso é uma resposta que o sociólogo poderia dar. No entanto, é mais do que isso. Visa o amor, que não significa concordar com todas as coisas, não significa aceitar todas as coisas, mas significa não perder de vista o outro. Assim como há na Trindade. O Pai ama, diz Santo Hilário, o Pai ama o Filho, e o Filho ama o Pai. Todos os movimentos que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo são movimentos de amor. De amor. Maria, José e Jesus também têm um movimento de amor entre si. Guardar a castidade puríssima de Maria, que São José fez, é um movimento de amor. Às vezes se tem uma ideia um pouco errada da Sagrada Família, como se não houvesse amor, porque não há relações sexuais. Em absoluto. Há amor verdadeiro exatamente por isso. Há amor verdadeiro exatamente por isso. Diz o Evangelho de Mateus, que São José, para não abandonar, não pensar que Maria teria feito a coisa errada, preferiu ele fugir, ele levaria a culpa. Veja, se isso não é um gesto de amor. Se fosse um gesto de justiça, diria, não, ela que se vire lá com o problema dela. Agora não, verdadeiramente, num gesto de amor, ele sacrifica até a sua própria honra. E São José é um homem honrado por excelência. A Virgem Maria ama tão profundamente a Deus que acolhe o verbo de Deus, e ama tão profundamente São José que vive uma vida de relação como casal baseado no amor sempre. Certamente era ali um homem e uma mulher que se amavam tão fortemente que só alguém que consegue amar consegue assumir os riscos da vida do outro, formando assim uma única vida. Pensem que amor é só ter relações sexuais. Isso é vazio. Embora possa, e acontece, é complementar. É evidente que na Sagrada Família há uma realidade distinta. A comunhão é o desejo pelo outro. Quando eu comungo do outro, e aqui a gente usa essa palavra para a Eucaristia, é o desejo de compartilhar uma única vida, não de viver sua vida. Esse é o problema em muitos casos. Eu quero viver a minha própria vida, eu só coabito. Não é isso. É o desejo pelo outro, de uma adesão da inteligência e da vontade. São duas coisas distintas. A gente usa hoje em dia de forma indistinta, mas a filosofia já nos ensinou a meditar sobre essa coisa distinta. A inteligência, ou seja, eu vou aderir o outro, fazer comunhão através da inteligência e da própria vontade. É o querer e o fazer de fato. Quando ama e faz comunhão, de fato ali se reproduz uma unidade profunda. E por fim, a última palavra, o serviço. Jesus nos ensinou que é maior aquele que serve. Se na maioria das vezes nós pensássemos na nossa vida como uma entrega de serviço, para que a gente existe? Para servir o outro, nós certamente reduziríamos muitos dos nossos problemas, inclusive familiares, quando pensamos que os outros devem nos servir. Todo o contexto da Sagrada Escritura de hoje mostra isso. Quando na primeira leitura do livro do Eclesiástico se fala que Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe, e vai falando sobre honrar pai e mãe,
é o único mandamento que, se diga de passagem, promete vida longa. O quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe, honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa, diz a Sagrada Escritura. Mostra não é simplesmente fazer coisas. Antigamente se pensava muito nisso. Honrar pai e mãe é só fazer coisas, ou simplesmente abaixar a cabeça. Em certo sentido faz parte, mas honrar pai e mãe é mais profundo, porque significa aprender a servir, e a servir reconhecendo a imagem de Cristo, e lembrar que ser pai e mãe não é só para exercer autoridade sobre os filhos, mas é um serviço que Deus concede a um homem e uma mulher. Olha, preste atenção numa coisa: todo mundo que é pai e mãe, não é a todo mundo que Deus dá a graça de ser pai e mãe. Não é a todo mundo. E para muitos é uma tristeza muito grande não ser pai e mãe. Por isso nunca reclamem dessa graça que Deus deu de ser pai e mãe, mas aprendam que isso é serviço para os filhos. Não é porque os filhos ficam grandes que agora os filhos têm que me servir, né? Mas é sempre um serviço de amor, de humanizar, de fazer com que aquela criança que nasce num contexto familiar aprenda a ser cada vez mais humano dentro desse contexto. O pai e a mãe, ensinar, fazer conta, ler, escrever, a escola também ensina. Agora, ensinar a ser verdadeiramente homem, a humanidade, é o grande ofício dos pais. A agir com humanidade, a reconhecer com humanidade. Assim, José e Maria ensinaram o verbo de Deus, que é o próprio Deus, que é até um absurdo se pensar que o próprio Deus precisou aprender essas coisas, mas aprendeu porque foi criado como qualquer homem, embora não fosse qualquer. Que a intercessão de São José e da Virgem Maria auxilie a todos nós na nossa vida familiar, para que lá haja a presença de Jesus sempre. Nos ensine a fazer de nossas casas como a escola de Nazaré, aonde se aprende a humanidade, o amor, a comunhão e o serviço, para que, assim como em Nazaré, não sem problemas, não sem pobreza, mas sempre com muito amor, se possa viver. O amor que transbordou na cruz se vivenciou profundamente naquele lar, na entrega de cada um pelo outro. Estamos nos portando essa graça para correspondermos ainda mais o plano inicial que Deus fez para o homem e a mulher e para a sua prole. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.